Imagine, por um instante, que a sua mente é como um grande arquivo vivo, cheio de portas, gavetas secretas, corredores que mudam de forma e caixas que você talvez nem saiba que existem. Dentro desse arquivo estão guardadas todas as suas memórias, crenças, hábitos, medos, sonhos, impulsos e até mesmo a forma como você interpreta o mundo ao seu redor. Agora imagine que, mesmo sem perceber, você passa a vida inteira acessando apenas uma pequena parte desse arquivo. Talvez sempre abra a mesma gaveta, siga o mesmo corredor, pegue a mesma caixa e viva os mesmos padrões, os mesmos resultados, as mesmas emoções. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de reorganizar esse arquivo? De reescrever crenças, substituir pensamentos automáticos, mudar interpretações profundas e até mesmo alterar comportamentos que você carrega há anos? E se eu te dissesse que essa ferramenta não é complexa, não exige tecnologia avançada, não depende de alguém especial e está disponível 24 horas por dia dentro de você? Essa ferramenta existe. Essa ferramenta se chama autossugestão. E é exatamente isso que vamos explorar neste documentário narrado. Como reprogramar a mente usando a autossugestão, o método mais antigo, poderoso e cientificamente embasado para influenciar o próprio cérebro, mudar comportamentos, transformar crenças limitantes e construir, com consistência, uma nova realidade mental. Mas antes de entrarmos nas técnicas, exercícios práticos e métodos que você poderá aplicar hoje mesmo, precisamos entender algo fundamental. A autossugestão já está acontecendo na sua vida, quer você saiba ou não. Todos os dias você está se autossugerindo alguma coisa. Seja ao repetir mentalmente, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, eu sempre erro, nada dá certo para mim. Ou ao dizer, eu posso melhorar, eu mereço uma vida melhor, eu tenho capacidade, eu sou capaz de evoluir. Cada frase, cada pensamento repetido, cada emoção alimentada, tudo isso se transforma em um código interno, uma espécie de programação que molda sua percepção e seus comportamentos. E é aqui que entra a descoberta mais impressionante dos últimos 100 anos da psicologia e das neurociências. O cérebro acredita no que é repetido. E o que é repetido se torna real. Nomes como Émile Coué, William James, Sigmund Freud, Joseph Murphy, Napoleon Hill, Maxwell Maltz, e mais recentemente pesquisadores de neuroplasticidade como Michael Merzenich e Norman Doidge, mostraram que a mente humana é extremamente moldável, e que a autossugestão é uma das chaves que desbloqueiam essa capacidade. Mas por que isso funciona? Como a nossa mente reage às palavras? Por que algumas sugestões entram profundamente e outras não? Por que repetir frases pode literalmente mudar o cérebro? É isso que começamos a explorar agora. A mente como um sistema de programas. Para entender a autossugestão, precisamos olhar para a mente humana como um sistema dividido em duas camadas. A mente consciente, o comandante. É a mente que pensa, analisa, julga, compara e decide. É onde você diz, eu quero mudar. Eu vou tentar. Eu sei o que preciso fazer. Mas a mente consciente tem um problema sério. Ela só controla cerca de 5% da sua vida diária. A mente subconsciente, o piloto automático. Aqui mora. Seus hábitos, seus impulsos, seu medo do fracasso, sua preguiça, seus padrões emocionais, sua autoestima, suas crenças sobre dinheiro, amor, sucesso, saúde, suas manias, seus limites, seu condicionamento psicológico, sua forma automática de reagir às coisas. E aqui vem o ponto crucial. O subconsciente, ou seja, não é a sua força de vontade que determina a sua vida. É o que está gravado nesse piloto automático interno. E a autossugestão é justamente a linguagem que o subconsciente entende. Porque ele não responde à lógica. Ele responde à repetição, emoção, imagem mental.
declaração, intenção, crença, palavra falada, pensamento frequente, e isso muda tudo. O grande segredo: sua mente não diferencia realidade de imaginação. Pesquisas com ressonância magnética mostraram algo impressionante. O cérebro ativa as mesmas regiões quando você vive algo, e quando você imagina esse algo com força emocional. Em um estudo clássico, pianistas foram divididos em 2 grupos. Um praticava piano fisicamente, o outro apenas imaginava tocar. O resultado chocante: ambos desenvolveram as mesmas áreas cerebrais. Outro experimento, desta vez com atletas, revelou que atletas que treinaram apenas usando visualização mental tiveram melhorias reais em performance muscular e técnica. E o mais surpreendente: o cérebro se reforça por repetição, não por realidade. O que você repete internamente se torna, para o subconsciente, algo verdadeiro. E o subconsciente age para alinhar sua vida externa com sua vida interna. O poder da autossugestão na vida real. Agora imagine uma pessoa que repete mentalmente, sem perceber: eu sou ansioso. Eu sou desorganizado. Eu sou péssimo com dinheiro. Ninguém me valoriza. Eu sou azarado. Nada funciona para mim. Mesmo que nunca tenha pensado em autossugestão, essa pessoa está se programando todos os dias para continuar exatamente como está. E a pessoa que diz: eu consigo aprender, eu tenho valor, eu posso melhorar um pouco a cada dia, eu mereço uma vida melhor, está se reprogramando para crescer. O mecanismo é o mesmo. A diferença está no conteúdo. Os efeitos na saúde. Um dos casos mais impressionantes ocorreu em experimentos envolvendo placebos. Pacientes que receberam pílulas sem medicamento algum, mas foram instruídos a acreditar que o remédio era forte, apresentaram redução de dor, diminuição de ansiedade, normalização da pressão arterial, melhora do humor, regulação de hormônios, melhora de sintomas físicos reais. Tudo isso por autossugestão. Em outras palavras, o corpo respondeu ao que a mente acreditou. A frase de Émile Coué. O farmacêutico francês Émile Coué descobriu que pacientes que repetiam diariamente: a cada dia, sob todos os aspectos estou ficando melhor e melhor, tinham melhora mais rápida do que pacientes que apenas tomavam remédios. Ele percebeu que a repetição da frase ativava no subconsciente uma expectativa positiva, que por sua vez alterava humor, saúde física, postura mental, comportamento. E sim, isso foi documentado. Como a autossugestão reprograma a mente. Aqui está o ponto mais importante deste documentário. A autossugestão muda o cérebro, criando novos caminhos neurais. Quando você repete uma frase, imagem ou crença de forma consistente, seu cérebro literalmente cria trilhas novas de pensamento, substituindo trilhas antigas. Isso se chama neuroplasticidade, reorganização neural, modulação de crenças, recodificação subconsciente. E quando isso acontece, comportamentos automáticos começam a mudar sem esforço consciente. Técnicas poderosas de autossugestão. Nesta série, você aprenderá técnicas como afirmações estruturais, afirmações emocionais, autossugestão diante do espelho, autossugestão escrita, autossugestão subliminar consciente, auto-hipnose leve, autossugestão por visualização guiada, sugestão auditiva direcionada, reprogramação de crenças por repetição consciente, reestruturação emocional por imaginação ativa. E ao final você terá um protocolo completo para aplicar diariamente: a ciência da autossugestão e o funcionamento interno da mente. A história da autossugestão não começa com livros modernos de autoajuda, nem com canais digitais ou influenciadores contemporâneos.
Ela começa há milhares de anos, quando os primeiros seres humanos perceberam que palavras tinham poder, não apenas sobre outras pessoas, mas sobre eles mesmos. No Egito Antigo, textos falavam sobre fórmulas verbais que alinhavam o espírito. Na Grécia, Sócrates e Platão estudaram como pensamentos moldavam emoções e comportamentos. Na Índia, práticas milenares utilizavam mantras para reorganizar o estado mental e emocional. Mas foi apenas nos últimos séculos que começaram a entender por que isso funciona. A autossugestão hoje é comprovada por 3 pilares científicos fundamentais: neuroplasticidade, condicionamento psicológico, estruturas cognitivas e emocionais do subconsciente. Vamos explorar cada um deles. Neuroplasticidade, o cérebro que se transforma. Até meados de 1995, cientistas acreditavam que o cérebro adulto era fixo, uma estrutura imutável, que só mudava durante a infância. Essa ideia foi derrubada por pesquisas que mostraram que o cérebro é extremamente moldável, adaptável e sensível ao que repetimos. A Universidade de Harvard, Stanford, MIT e centros de pesquisa como o Instituto Max Planck demonstraram que novas sinapses podem ser criadas a qualquer idade. Caminhos neurais podem ser reforçados ou enfraquecidos. A repetição é o principal fator de mudança. Pensamentos constantes ativam áreas cerebrais, fortalecendo padrões. Comportamento e crença se ajustam ao que é repetido. E aqui entra o papel da autossugestão. Quando você repete algo com intenção e passa a reforçar esse padrão, assim surgem novas rotas de pensamento, e antigas rotas começam a perder força. Como os pensamentos viram hábitos? O psicólogo Ivan Pavlov demonstrou que comportamentos podem ser condicionados. O behaviorismo mostrou que estímulos repetidos criam respostas automáticas. A psicologia cognitiva mostrou que pensamentos repetidos criam interpretações automáticas. Então, quando uma pessoa repete mentalmente por anos: "Eu sou inseguro. Eu não nasci para isso. Eu sempre vou fracassar", o cérebro simplesmente transforma isso em um programa. Não porque seja verdade, mas porque foi repetido. E o contrário também é verdadeiro. O subconsciente, a base da realidade interna. O subconsciente processa 40 milhões de bits por segundo. O consciente processa apenas entre 40 e 120 bits. Ou seja, o consciente é uma lanterna. O subconsciente é um holofote gigante, iluminando toda a sua vida. E o mais interessante, o subconsciente não julga. Ele não decide o que é certo ou errado. Ele não questiona. Ele apenas aceita o que é repetido com emoção. Se você repete: "Eu sou capaz", "Eu mereço", "Eu posso aprender", o subconsciente incorpora isso como uma verdade interna. Mas se você repete: "Eu nunca consigo", "Eu não presto", "Eu sou um fracasso", ele também aceita. É por isso que a autossugestão funciona para o bem ou para o mal. Ela está sempre ativa. Com técnicas estruturadas, você aprende a usar isso a seu favor. Emily Coué e o nascimento da autossugestão. Emily Coué, em 1922, revolucionou o entendimento da mente ao afirmar: toda ideia que entra no subconsciente tende a se transformar em realidade. Coué percebeu que pacientes que repetiam frases positivas tinham melhoras reais e rápidas, muitas vezes maiores do que os próprios medicamentos proporcionavam. Sua técnica principal consistia em repetir frases simples, ritmadas, diariamente, até que o subconsciente absorvesse a ideia. Mas Coué também descobriu algo fundamental. A autossugestão só funciona quando não há conflito interno. Se você diz: "Eu sou rico", mas sente que isso é mentira, o subconsciente rejeita. Mas se você diz: "A cada dia eu melhoro minhas habilidades financeiras",
A mente aceita, porque não há conflito interno. É por isso que as técnicas que você aprenderá daqui a pouco funcionam tão bem. Elas contornam a resistência interna e se conectam diretamente ao subconsciente. A evolução das técnicas. Após Coe, diversos nomes ampliaram esse conhecimento. Napoleon Hill, em Pense e Enriqueça, descreveu a autossugestão como o alicerce da criação de riqueza e realização pessoal. Joseph Murphy, em O Poder do Subconsciente, explicou como crenças internas moldam a vida externa. Maxwell Maltz, em Psicocibernética, mostrou como a autoimagem determina comportamento, atitude e resultados. Neurociência moderna. Agora confirma cientificamente tudo o que esses nomes já percebiam empiricamente. Como a autossugestão muda a vida. Existem milhares de relatos documentados, mas vamos citar rapidamente 2. Mulher com medo crônico de dirigir. Durante anos ela dizia a si mesma: eu não consigo. É perigoso. Eu vou me atrapalhar. Após 3 semanas de autossugestão guiada, reprogramou a crença interna para: eu posso dirigir com segurança e calma. Eu tenho controle. Eu consigo aprender. Em menos de 30 dias, dirigia com tranquilidade. Homem com ansiedade social grave. Ele repetia mentalmente: eu sou tímido demais. As pessoas vão me julgar. Eu não sei conversar. Com técnicas de autossugestão combinadas com respiração, reprogramou pensamentos automáticos. Em 2 meses, relatou que finalmente conseguia conversar com desconhecidos sem sentir pânico. Agora vamos desvendar as técnicas. Mas antes, precisamos explicar o mecanismo mais poderoso da autossugestão. O código da mente, como formulamos sugestões. Sugestões não funcionam apenas por repetição. Elas funcionam quando seguem um padrão, um conjunto de regras que o subconsciente reconhece. Essas regras são: foco no positivo, linguagem simples e clara, presente e não futuro distante, emoção associada, repetição diária, imagens mentais claras, atenção focada por alguns minutos, estado mental receptivo, relaxamento leve. Quando esses elementos se alinham, a autossugestão se instala como se fosse uma semente colocada no solo fértil da mente. E essa semente cresce. Técnicas profundas para reprogramar a mente com autossugestão. A partir deste momento, o vídeo mergulha em um nível de profundidade que a maioria das pessoas jamais acessou sobre a mente humana. Vamos explorar não apenas como usar as técnicas, mas por que elas funcionam, e o que o cérebro faz internamente quando você aplica cada uma delas. Aqui começa a transformação real. Afirmações estruturais, a base da autossugestão. As afirmações estruturais são frases cuidadosamente elaboradas para falar a língua do subconsciente. Não são simples frases motivacionais. Elas seguem uma arquitetura específica. Positivas, no tempo presente. Simples, claras, específicas, emocionalmente possíveis. Repetidas diariamente. Por que funcionam? Porque o subconsciente entende linguagem simbólica e repetição emocional. Ele não reage a frases complicadas, nem a linguagem excessivamente futurista. Ele reage àquilo que soa como verdade interna, e ao que é repetido várias vezes. Como criar a afirmação perfeita? Ela deve conter 3 elementos: identidade, quem você está se tornando. Ação ou qualidade, o que está mudando. Sensação interna, como isso faz você se sentir. Exemplo para ansiedade. Eu estou me tornando uma pessoa mais calma e centrada, e isso me faz sentir no controle. Exemplo para autoestima. Eu reconheço o meu valor e ajo com mais confiança a cada dia. Exemplo para prosperidade. Eu desenvolvo habilidades que atraem oportunidades melhores para minha vida. Como usar?
Repita 10 vezes ao acordar, 10 vezes antes de dormir, 10 vezes em um momento calmo do dia. O ideal é que você fale em voz baixa ou mentalmente com intenção emocional, como se estivesse plantando uma semente no fundo da mente. Exercício diário. Durante 21 dias, escolha 3 afirmações, uma para emoção, uma para comportamento, uma para autoestima. Escreva as 3 afirmações em uma folha. Leia 3 vezes por dia. Durante a leitura, visualize levemente a sensação. Esse processo cria os primeiros canais de reprogramação. Afirmações emocionais, a chave do subconsciente. Se as afirmações estruturais são a base, as afirmativas emocionais são a porta secreta para o subconsciente. Elas funcionam porque o subconsciente entende emoção antes de entender palavras. Ele processa emoções como códigos internos, e usa esses códigos para determinar o que é seguro, o que é perigoso, o que deve ser evitado, o que deve ser buscado, o que deve ser repetido. Por isso, frases emocionalmente neutras têm pouco impacto. Mas frases carregadas de emoção entram como flecha na mente profunda. Como criar afirmações emocionais? Elas precisam ativar um estado emocional real. Exemplo para autoestima. Eu me sinto mais forte, mais capaz e mais seguro a cada dia. Exemplo para foco. É bom sentir minha mente mais clara e concentrada. Exemplo para prosperidade. Eu sinto que novas oportunidades estão chegando até mim. Exercício. Escolha apenas uma afirmação emocional. Sente-se em silêncio. Inspire profundamente. Fale a frase lentamente 6 vezes. Cada vez, aumente a intensidade emocional. Esse exercício treina sua mente para associar emoção positiva ao novo padrão. Autossugestão diante do espelho, a técnica de impacto direto. Essa é uma das técnicas mais poderosas de reprogramação já criadas. Ela funciona porque, quando você se olha nos olhos, sua mente entra automaticamente em estado de sinceridade interna. É quase impossível mentir para si mesmo quando olha diretamente para o reflexo. Isso abre um canal direto para o subconsciente. Como fazer a técnica? Fique em frente ao espelho. Olhe diretamente nos seus próprios olhos. Sinta que você está falando com a parte mais profunda de você. Diga frases simples como: eu acredito em você. Você está evoluindo. Continue, eu estou com você. Você merece o que deseja. Você consegue. Fale devagar, como se estivesse ensinando algo importante. Por que isso funciona? Porque o cérebro ativa a área do self-recognition, a mesma área ativada em momentos de reflexão profunda, estados de consciência alterados naturais, autoconsciência emocional. Isso elimina filtros mentais e acelera a absorção da sugestão. Exercício de 7 dias, a técnica do eu acredito em você. Por 7 dias. Vá ao espelho de manhã. Olhe nos seus olhos por 10 segundos. Diga a frase: eu acredito em você, e estou aprendendo a confiar na sua evolução. Esse exercício muda a forma como seu subconsciente enxerga você. Autossugestão escrita, encodificação, NEURAIS. Escrever é uma das maneiras mais rápidas de reprogramar o cérebro. Quando você escreve uma frase, o córtex pré-frontal analisa. O sistema límbico emocionaliza. O hipocampo registra. O cerebelo ajuda a automatizar, e o subconsciente absorve pela repetição gráfica. Essa técnica funciona porque combina racional mais emocional, mais motor em um único ato. Como fazer? Pegue um caderno exclusivo para reprogramação mental. Escreva 10 vezes a frase que deseja reprogramar. Escreva lentamente, sentindo as palavras. Repita isso por 30 dias. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Exemplo de frases: para confiança.
Eu ajo com confiança e naturalidade. Para a prosperidade. Eu me torno mais hábil e preparado para atrair oportunidades. Para a disciplina. Eu cumpro o que começo e melhoro a cada dia. Exercício de ativação neural. Escreva todos os dias por 5 minutos. Hoje eu evoluo mais um passo. Após alguns dias você sentirá a mudança. Auto-hipnose leve, o estado que abre portas. Aqui entramos em uma das técnicas mais eficazes e científicas de reprogramação. A auto-hipnose leve. Não é transe profundo. Não é perda de consciência. Não é manipulação. É simplesmente um estado natural em que o cérebro muda de ondas beta, agitação, para ondas alfa, relaxamento, criatividade e maior receptividade. Esse estado ocorre naturalmente quando acordamos, estamos prestes a dormir, estamos levemente sonolentos, relaxamos, fechamos os olhos por alguns segundos e respiramos profundo. É o estado ideal para inserir autossugestões. Como fazer? Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Inspire profundamente. Conte lentamente de 10 até 1. Quando chegar no 1, diga: agora estou receptivo às minhas próprias sugestões. Comece a repetir a frase que deseja programar. Por que funciona? Porque nesse estado o subconsciente está mais acessível, e a mente racional reduz resistência interna. Exercício diário de 4 minutos. Feche os olhos. Respire fundo. Conte de 5 até 1. Repita a frase escolhida 10 vezes. Abra os olhos lentamente. Isso, repetido por 21 dias, muda padrões profundos. Autossugestão por visualização, o código mais antigo da mente. O subconsciente pensa em imagens, não em palavras. Toda imagem mental gera emoção, interpretação, comportamento, expectativa, postura, sensações físicas. É por isso que atletas, artistas e profissionais de alto desempenho usam visualização. Na autossugestão, a visualização acelera o processo como um atalho neural. Como usar visualização? Feche os olhos. Respire fundo. Imagine você mesmo vivendo aquilo que deseja alcançar. Adicione detalhes: temperatura, ambiente, sons, expressões, sensações internas. Associe uma frase à imagem. Por exemplo, eu me sinto confiante ao falar em público. E visualize você falando em público com confiança. Exercício poderoso de 2 minutos. Visualize você evoluindo. Veja você tomando decisões melhores. Sinta a nova versão de si mesmo. Diga a frase: eu estou me tornando essa pessoa. Isso cria coerência interna, que é a chave da reprogramação. Métodos avançados de autossugestão e reprogramação profunda. Até aqui você aprendeu técnicas fundamentais. Agora vamos entrar nas técnicas avançadas, aquelas que realmente dão velocidade ao processo de transformação mental. Estas técnicas foram inspiradas em pesquisas da neurociência, em práticas terapêuticas modernas, em psicologia cognitiva, em estudos sobre neuroplasticidade, em protocolos usados por atletas, CEOs, artistas e especialistas em alta performance. E, acima de tudo, foram adaptadas para que qualquer pessoa consiga aplicar. Autossugestão subliminar consciente. A repetição silenciosa. O termo subliminar, às vezes parece polêmico, mas neste contexto, estamos falando de uma técnica totalmente consciente e natural. A repetição silenciosa de ideias, enquanto se realiza atividades automáticas. Aqui, você envia sugestões mentais sem esforço enquanto faz tarefas como caminhar, lavar louça, arrumar a casa, tomar banho,
dirigir longas distâncias, praticar exercícios leves. Isso funciona porque o subconsciente fica parcialmente aberto enquanto o consciente entra em um estado de transe automático. Como aplicar? Escolha uma frase curta, como: eu estou evoluindo. Eu estou mais focado. Eu me torno mais disciplinado. E repita mentalmente de forma leve, sem esforço, como um lembrete interno. Por que funciona? Porque durante tarefas automáticas, seu cérebro reduz o julgamento racional. A mente entra em estado alfa espontâneo. O subconsciente fica mais sensível. A frase entra com naturalidade. É como inserir pequenas gotas de programação ao longo do dia. A reprogramação noturna, a janela de ouro do subconsciente. Entre o estado de vigília e o sono existe um momento extremamente poderoso. Um estado em que o cérebro produz ondas alfa e teta, ideais para a absorção profunda de sugestões. Esse momento ocorre nos 5 minutos antes de dormir, nos primeiros segundos após acordar, em microdespertares, em sonolência leve. A reprogramação noturna é extremamente eficaz porque o subconsciente assume controle total, enquanto a mente consciente relaxa completamente. Como aplicar? Deite-se confortavelmente. Relaxe o corpo. Respire fundo 3 vezes. Feche os olhos. E repita, mentalmente: a minha mente absorve completamente o que eu escolho reprogramar. Em seguida, diga sua frase principal: eu me torno mais seguro e confiante a cada dia. Ou: eu me sinto mais leve, mais organizado e mais focado. Repita de forma lenta e suave até adormecer. Por que é tão poderoso? Porque no limiar do sono, o subconsciente está totalmente receptivo. A mente racional está silenciosa. Não há críticas internas. A frase entra direto como verdade emocional. Muitas pessoas relatam mudanças perceptíveis em poucos dias usando apenas essa técnica. O script da nova identidade, a reprogramação por narrativa. Essa técnica é profunda, porque mexe diretamente na estrutura da autoimagem, o eu interno, que determina tudo o que você permite ou não permite para si mesmo. A ideia é simples. Você escreve uma narrativa curta descrevendo quem você está se tornando. Não é fantasia. Não é futuro utópico. É um modelo de evolução contínua. Como fazer? Escreva algumas linhas como: estou me tornando uma pessoa mais organizada, mais calma e mais consciente das minhas escolhas. Sinto que, a cada dia, minhas ações refletem melhor quem eu quero ser. Estou desenvolvendo disciplina, foco e confiança em mim mesmo. E isso está transformando a minha vida aos poucos. Leia esse texto ao acordar, ou antes de dormir, ou nos 2 momentos. Por que isso funciona? Porque o subconsciente pensa em forma de narrativa, não de listas. E a narrativa cria coerência emocional. A coerência gera identidade. E a identidade cria comportamento automático. Uma pessoa que se vê como alguém disciplinado age de forma disciplinada. Uma pessoa que se vê como alguém confiante age com confiança. O desapego mental, reset de crenças limitantes. Antes de inserir novos programas, muitas vezes é preciso soltar programas antigos. O subconsciente age como um vaso. Para colocar água limpa, às vezes é preciso derramar a água velha. Essa técnica serve para soltar crenças limitantes pela raiz. Como fazer? Sente-se ou deite-se confortavelmente. Inspire fundo. Ao expirar, diga mentalmente: eu libero o que não me pertence mais. Sinta sua mente esvaziando tensões, crenças velhas, frases negativas. Imagine essas crenças evaporando como fumaça. Após 1 ou 2 minutos, diga: agora eu abro espaço para minha nova versão.
Por que isso funciona? Porque o subconsciente entende imagem simbólica. E liberar simbolicamente cria abertura real para novos padrões. Declaração mais direcionamento mais demonstração. Este método foi criado por psicólogos comportamentais para acelerar mudança de hábito. Ele combina afirmação, foco mental, microatitudes. Passo 1. Declaração. Afirme a nova crença. Eu sou alguém que cumpre o que promete. Passo 2. Direcionamento. Defina um microcomportamento diário. Hoje cumprirei pelo menos uma tarefa importante. Passo 3. Demonstração. Haja, mesmo que em algo pequeno. O método 3D cria um laço entre crença e ação. Isso envia ao subconsciente uma mensagem poderosa. Eu sou essa pessoa, porque eu ajo como essa pessoa. Nada reprograma tão rápido quanto congruência. O diálogo interno guiado. A voz mental positiva. Você conversa consigo mesmo o tempo todo. A questão é, o que está sendo dito? Se você não assume controle, o diálogo interno vira crítica, cobrança, pessimismo, ansiedade, medo, comparação. Mas com autossugestão você reconstrói essa voz interna. Como usar? Durante o dia, sempre que notar pensamentos negativos, diga: calma, eu já estou mudando isso. Ou, isso é só um pensamento, não é a realidade. Ou, eu estou aprendendo a responder melhor. Esse processo refina profundamente sua mente. Técnica 13. O protocolo dos 7 PILARES. A reprogramação completa. Agora vamos unir todas as técnicas em um protocolo único e poderoso. O método dos 7 pilares da reprogramação mental com autossugestão. Esse é o método mais completo do documentário. Pilar 1. Clareza da mudança. Escreva: o que exatamente eu quero mudar? Pilar 2. Frase principal de reprogramação. Crie sua afirmação central. Pilar 3. Prática diária ao acordar. 3 repetições lentas, mais 1 visualização. Pilar 4. Repetição leve durante o dia. Autossugestão subliminar consciente. Pilar 5. Ação mínima diária. Um microcomportamento alinhado à mudança. Pilar 6. Reprogramação noturna. 5 minutos antes de dormir. Pilar 7. Revisão semanal. Avalie. O que mudou? Como me senti? O que posso ajustar? Esse protocolo, aplicado por 30 dias, muda padrões profundos. O método de 30 dias para reprogramar a MENTE. Aqui está o plano final, exatamente como será narrado no vídeo. Semana 1, desbloqueio e base. Frases simples. Repetição verbal. Escrita. Visualização curta. Exercício no espelho. Objetivo: desbloquear resistência interna. Semana 2, impressão profunda. Auto-hipnose leve. Reprogramação noturna. Afirmações emocionais. Narrativa da nova identidade. Objetivo: imprimir novas crenças. Semana 3, consolidação. Repetição leve durante o dia. Ações pequenas, porém consistentes. Ressignificação emocional. Diálogo interno guiado. Objetivo: consolidar novos hábitos mentais. Semana 4, automação. Reforço final. Revisão semanal. Técnica da coerência emocional. Reprogramação avançada. Objetivo: transformar a mudança em piloto automático. O momento da virada. A mente que você tinha. Não é a mente que você vai ter.
Agora que chegamos ao final desta jornada, existe algo que você precisa entender, de forma muito clara. Você não é refém da mente que você tem hoje. Seus pensamentos não são sentenças permanentes. Seus hábitos não são algemas. Suas crenças não são verdades eternas. Tudo o que você pensa, tudo o que você sente, tudo o que você acredita sobre você mesmo, pode ser transformado. A mente humana é um dos sistemas mais poderosos do universo conhecido. E você agora já sabe como influenciar esse sistema de dentro para fora. O que você fez até hoje foi aprender. O que você vai fazer a partir de agora é reprogramar. Com tudo que exploramos neste documentário, das técnicas fundamentais às técnicas avançadas, do funcionamento do subconsciente aos métodos práticos de 30 dias, você tem agora as ferramentas mais importantes para iniciar sua jornada de reprogramação. Mas existe algo que nenhuma técnica substitui: ação. Reprogramar a mente não é sobre perfeição. Não é sobre fazer tudo certo. Não é sobre repetir frases mecanicamente. É sobre consistência. É sobre intenção. É sobre um pequeno passo repetido todos os dias. Imagine quem você vai ser em 30 dias. Se você colocar em prática apenas 10% do que aprendeu aqui, apenas 10%. Imagine como você estará daqui a um mês. Com mais clareza mental, com mais confiança, com mais controle emocional, com mais foco, com menos autossabotagem, com menos medo de errar, com a sensação de que a vida finalmente está andando. Imagine você acordando e sentindo que isso não é fantasia. Isso é neuroplasticidade. Isso é condicionamento. Isso é autossugestão. Isso é ciência. Isso é prática. E agora, também é decisão. Se você quer mudar a mente, você precisa mexer na raiz, não na folha. E foi exatamente isso que você aprendeu neste vídeo. A raiz das crenças, a raiz das emoções, a raiz da autossabotagem, a raiz do medo, a raiz dos hábitos, a raiz da identidade e, principalmente, a raiz da sua transformação. Agora você tem nas mãos o método completo para construir uma nova mente. E com ela, uma nova vida. Sempre lembre disso. O subconsciente é o construtor. Você é o arquiteto. Ele constrói. Mas é você quem decide o projeto. É você quem escolhe as palavras. É você quem repete. É você quem planta sementes. É você quem nutre. É você quem transforma. E agora você sabe exatamente como fazer isso. Agora é a hora de agir. A hora de começar. A hora de reprogramar. Hoje, antes de dormir, aplique uma técnica simples. Diga, mentalmente, a frase que você mais precisa ouvir. Faça isso todos os dias. Só isso. Simples. Direto. Poderoso. E você vai perceber, até sem perceber, que a sua mente vai começar a mudar. E quando a mente muda, tudo muda. E agora, a mensagem final. A sua mente está ouvindo. A sua mente está esperando. A sua mente está pronta. Asterisco pora. A pergunta é: você está? Porque se você estiver, a sua transformação começa hoje. E se você quer aprofundar ainda mais esse processo, se você quer aprender técnicas ainda mais avançadas, e se você quer levar sua reprogramação mental para o próximo nível, não saia do canal. O próximo vídeo é exatamente sobre como criar novos hábitos mentais, o método científico para transformar comportamentos. Um vídeo completo, prático e revelador. Um complemento direto do que você aprendeu hoje. Clique agora no próximo vídeo. Continue sua evolução. Continue sua transformação. Continue sua jornada.
Porque você já começou. Agora é hora de ir até o fim.